Há um tipo de cura que não é visível aos olhos, mas transforma toda a existência, a cura que vem da libertação e do perdão. Muitas vezes carregamos dentro de nós fardos que o tempo não resolveu. Mágoas guardadas, lembranças que machucam, sentimentos que nos prendem a um passado que ainda grita por libertação. A verdadeira cura envolve soltar. Soltar o que pesa, o que feriu, o que deixou marcas profundas. Mas perdoar não é fácil. Libertar-se exige entrega. E é por isso que a presença de Deus é essencial nesse processo. Ele não apenas nos manda perdoar, Ele nos capacita para isso. Ele nos segura pela mão e nos guia em direção à liberdade. Mateus 6,14 nos lembra: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O perdão que oferecemos aos outros abre espaço para que sejamos também curados. Quando perdoamos, algo dentro de nós se solta. O coração se alivia. A alma respira. Não se trata de justificar o erro do outro. Não se trata de esquecer o que aconteceu. Perdoar é decidir não viver mais acorrentado à dor. É confiar que Deus é juiz justo e que Ele sabe como lidar com cada situação. O perdão é uma escolha espiritual que cura a alma de quem sofre. A libertação também envolve cortar laços com tudo que nos aprisiona espiritualmente. Palavras negativas que ouvimos e acreditamos. Culpas que carregamos mesmo após arrependimento sincero. Pactos emocionais que nos impedem de avançar. Tudo isso precisa ser colocado diante do altar de Deus. Libertar-se é também reconhecer que não podemos carregar sozinhos o peso da vida. É entregar a Deus o que tem nos impedido de avançar. É confiar que o amor dele é suficiente para recomeçar, mesmo depois de tudo. A libertação não acontece fora, mas dentro. E quando ela vem, muda tudo ao redor. 2 Coríntios 3,17 fala: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A presença de Deus é libertadora. Não há prisão emocional, espiritual ou mental que resista ao toque suave e poderoso do Espírito Santo. Ele quebra correntes invisíveis e abre portas onde só havia muros. Às vezes pensamos que estamos esperando por um milagre, quando na verdade é o milagre que está esperando que a gente solte o passado, que a gente perdoe, que a gente deixe ir. Porque enquanto o coração estiver preso ao que passou, é difícil viver o novo que Deus quer trazer. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação. E não importa quanto tempo essa dor foi carregada, ela pode ser colocada nas mãos do Senhor agora. Ele não acusa, Ele não condena. Ele acolhe, restaura e liberta com amor. O caminho da cura está na decisão de confiar. Confiar que Deus sabe cuidar da nossa história. Confiar que o perdão vai nos trazer leveza. Confiar que a libertação é possível. E que a vida pode, sim, ser vivida com paz outra vez. O perdão não muda o passado, mas transforma o presente e prepara o futuro. Muitas pessoas vivem presas ao que foi dito, ao que foi feito, ao que faltou, e sem perceber, carregam dentro de si um peso invisível que afeta até a saúde física. A falta de perdão adoece a alma e endurece o coração. Perdoar não é esquecer, nem fingir que não houve dor. É reconhecer que houve uma ferida, mas decidir que ela não vai mais comandar sua vida. É entregar a dor a Deus e permitir que Ele seja o justo juiz. O perdão é uma decisão diária, espiritual, feita não com força humana, mas com auxílio divino. Quando liberamos perdão, algo muda por dentro. A opressão que apertava o peito começa a desaparecer. A mente se acalma. O coração volta a sentir leveza. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa com uma decisão: eu não quero mais carregar isso. Efésios 4,32 nos ensina: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando entendemos o quanto fomos perdoados por Deus, é mais fácil entender por que Ele nos chama a perdoar também.
Há feridas que foram causadas por pessoas muito próximas, família, amizades, lideranças espirituais. São dores profundas, que exigem mais do que palavras. Mas Deus é capaz de curar até essas áreas. Ele não apenas nos pede para perdoar, Ele nos sustenta nesse processo. E às vezes, o perdão que mais precisamos liberar é para nós mesmos. Pelas escolhas erradas, pelas vezes que caímos, pelas palavras que dissemos, pelos caminhos que tomamos longe de Deus. A culpa é uma prisão disfarçada. E hoje, o Senhor está oferecendo libertação. A restauração interior começa quando o perdão entra. Ele limpa, Ele alivia, Ele organiza o que estava quebrado. O Espírito Santo atua como médico da alma, indo até os lugares mais ocultos, trazendo luz onde havia sombra e alívio onde havia peso. João 8,36 nos lembra: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade começa dentro. Quando deixamos Cristo entrar nos lugares onde escondemos a dor, onde enterramos mágoas, onde construímos muros para nos proteger, mas que também nos isolaram. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, mesmo que tudo pareça silencioso. Ele vê o que os outros não veem. Ele conhece o que você não consegue explicar. E hoje Ele está estendendo a mão, dizendo: você pode perdoar. Você pode ser livre. Essa é a cura que não se vê no espelho, mas que transforma o jeito de viver, de sentir, de sonhar. O perdão não é fraqueza. É poder. É renascimento. É liberdade. E quem escolhe perdoar, escolhe viver em paz. A libertação não é um ato de fuga, mas de coragem. É o momento em que a alma decide romper com tudo o que impede o fluir de Deus na vida. Libertar-se não é apenas deixar o que passou, mas se abrir para o que está por vir. É preparar o coração para o novo de Deus. Muitas vezes, o novo de Deus não chega porque ainda estamos agarrados ao velho. Às mágoas, às culpas, às palavras que feriram, aos medos que paralisaram. A libertação acontece quando permitimos que o Espírito Santo tire, com carinho e firmeza, tudo que já não nos serve mais. Isaías 43:18 nos ensina: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso não significa ignorar a história, mas deixar que Deus redirecione o nosso olhar. O passado pode ter moldado quem fomos, mas não define quem seremos a partir de agora. A presença de Deus é transformadora. Quando Ele entra, nada permanece do mesmo jeito. Onde havia confusão, Ele traz ordem. Onde havia peso, Ele coloca leveza. Onde havia culpa, Ele planta graça. E onde havia dor, Ele ministra consolo e paz. Libertar-se é reconhecer que não somos nossos próprios salvadores, que precisamos de ajuda, que não conseguimos resolver tudo sozinhos. E é nesse reconhecimento humilde que o céu se move em nossa direção. Deus resiste aos orgulhosos, mas exalta os que se rendem. O Espírito Santo trabalha com profundidade. Ele não apenas alivia, Ele cura. Ele não apenas conforta, Ele restaura. À medida que nos entregamos, Ele vai desfazendo os nós da alma, rompendo cadeias invisíveis e reconstruindo nossa estrutura espiritual de dentro para fora. Gálatas 5:1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que Cristo conquistou na cruz não foi apenas salvação, mas também liberdade. E essa liberdade é o direito de viver sem as correntes da culpa e da mágoa. É preciso coragem para se libertar, mas mais ainda para permanecer livre. A alma tem o hábito de voltar aos velhos lugares. Por isso, precisamos decidir, todos os dias, caminhar com leveza, com perdão, com fé. E confiar que o que Deus tem adiante é melhor do que tudo que ficou para trás. Deus não nos chama apenas para sobreviver à vida, mas para vivê-la em abundância. E a abundância começa com a leveza da alma. Um coração livre é um coração que ama.
Uma mente livre é uma mente que sonha. Uma vida livre é uma vida onde Deus pode agir sem bloqueios. Hoje é o último dia da nossa jornada de cura. E talvez seja o primeiro de uma nova estação. Que tudo que ainda prende, que tudo que ainda pesa, seja deixado agora aos pés da cruz. Porque é ali, na presença do amor que liberta, que encontramos tudo o que precisamos para recomeçar. Depois dessa caminhada de 7 dias em oração, chegamos ao ponto mais profundo da cura, a libertação e o perdão. Não há cura completa sem soltura. Não há leveza sem rendição. E hoje, diante de Deus, abrimos mão de tudo aquilo que nos prendeu até aqui para viver o novo. Essa é a oração que fecha um ciclo, mas que também abre uma nova estação em sua vida. Uma estação de paz, de liberdade e de reconexão com o propósito que Deus tem para você. A cura já começou, no silêncio, na entrega, na fé. E agora, ela se aprofunda. Se essa jornada tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal para continuar recebendo orações e mensagens que fortalecem a sua fé. E se essa oração falar com você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho perdoar e ser livre. Vamos orar. Senhor, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Não venho com máscaras, nem com palavras ensaiadas. Venho como estou, com as marcas da vida, com as feridas que não sararam, com as dores que silenciosamente carreguei. Venho para entregar tudo a Ti. Tu conheces o que se esconde por trás do meu silêncio. Sabes as palavras que calei, os sentimentos que engoli, as lembranças que ainda doem. E mesmo assim, o Senhor me ama. Mesmo com toda a bagunça interior, a Tua presença me acolhe e me chama para perto. Hoje eu quero Te entregar o que ainda não consegui soltar. As mágoas que guardei, os traumas que evitei, os ressentimentos que se enraizaram em mim. Eu reconheço que sozinho não consigo, mas sei que com a Tua ajuda, posso ser livre. E por isso te convido, entra nos lugares mais escondidos da minha alma. Salmo 139, 23 nos diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Senhor, sonda tudo em mim. Vasculha cada canto da minha história. Ilumina as memórias que ainda me prendem, e toca com Teu amor tudo o que precisa ser curado. Eu não quero mais viver aprisionado ao que passou. Não quero mais ser refém daquilo que me feriu. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas posso escolher o que fazer com isso agora. E eu escolho entregar tudo nas Tuas mãos. Senhor, visita as feridas que ninguém vê, aquilo que escondi até de mim mesmo, as dores que finjo não sentir, as palavras que ouvi e que ainda ecoam na minha mente, os olhares que me machucaram, os gestos que me marcaram. Tudo isso eu Te entrego agora. Eu reconheço que preciso de cura, mas também preciso de libertação. Libertação do orgulho, da raiva, da amargura. Libertação do desejo de justiça com as próprias mãos. Quero que o Senhor seja o juiz. Quero que o Teu amor seja a minha resposta. Romanos 12:19 nos lembra: a mim pertence a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Eu descanso nisso. Eu Te entrego quem me feriu, e Te entrego também a parte de mim que ficou ferida. Já não quero mais carregar esse fardo. Leva, Senhor, toma conta de tudo. E se eu também fui instrumento de dor para alguém, se fui causa de mágoa ou injustiça, Te peço perdão. E Te peço que me ajude a reparar, se for possível. Mas acima de tudo, que o Senhor me transforme para que eu não repita o que me fez sofrer. Entra, Espírito Santo, e começa uma obra nova em mim. Que essa oração não seja apenas palavras, mas um ato de rendição. Que a Tua presença me envolva agora, como um rio suave que limpa, que cura, que leva embora todo o peso. Eu Te convido, Deus. Fica comigo. Cura-me. Liberta-me. Senhor, com Teu auxílio, eu escolho perdoar. Escolho liberar o outro da dívida que carrego dentro de mim. Mesmo que a dor tenha sido profunda,
mesmo que ainda doa lembrar, eu confio que o teu amor é maior do que qualquer ferida. E por isso eu decido, hoje, perdoar. Eu liberto quem me feriu. Liberto com consciência de que o perdão não é uma aprovação do erro, mas uma decisão de não viver preso ao que aconteceu. Eu solto as mãos do passado para que o teu Espírito possa me conduzir ao futuro. Eu solto para ser livre. Eu solto para ser curado. Ajuda-me, Senhor, a perdoar até mesmo o que não teve pedido de desculpa. Aquelas situações em que a reconciliação parece impossível, mas o perdão ainda é necessário para que eu caminhe em paz. O perdão é a chave que me livra do cativeiro interior. E hoje, eu uso essa chave em teu nome. Colossenses 3,13 nos ensina: suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que esse mesmo perdão que recebi de ti, Senhor, transborde agora de mim para os outros. Liberta-me da necessidade de ter razão. Liberta-me do desejo de revidar. Liberta-me da mágoa que repete as cenas dentro da minha mente. Hoje, eu cancelo todo o ciclo de ressentimento. Eu cancelo o vínculo com a dor que se tornou familiar, mas que só me paralisa. Eu escolho viver em liberdade. E se, por acaso, eu ainda precisar te entregar isso amanhã, me fortalece. Porque eu sei que o perdão, às vezes, é uma decisão repetida. Mas enquanto eu repetir, o Senhor continuará agindo. Enquanto eu escolher te obedecer, o teu Espírito continuará me curando. Senhor, eu também me perdoo. Pelas escolhas ruins, pelas palavras precipitadas, pelas atitudes impensadas. Pelo que deixei de fazer, pelo que fiz sem pensar. Eu coloco tudo diante de ti. Não quero mais carregar culpa. Eu recebo teu perdão e declaro que sou livre em Cristo. João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu creio nisso. Eu declaro isso sobre mim. E descanso na fidelidade da tua graça. Restaura, Senhor, a minha mente. Restaura o meu coração. Toca as emoções que ficaram marcadas pelo passado. Traz de volta a leveza. Ensina-me a viver sem carregar lembranças dolorosas como escudos. Ensina-me a confiar, a respirar, a recomeçar com paz. Obrigado, Deus, porque sei que algo já está sendo transformado dentro de mim. Talvez ainda não veja tudo com os olhos naturais, mas meu espírito sente. Correntes estão sendo quebradas, pesos estão sendo removidos, e a minha alma está sendo visitada pela tua cura. Senhor, eu te peço perdão. Perdão pelos momentos em que me afastei, em que te troquei por distrações, em que confiei mais nas minhas forças do que na tua graça. Perdão pelos dias em que te ignorei, mesmo sentindo teu chamado suave no meu coração. Perdão pelas vezes em que duvidei, quando a dor falou mais alto do que a tua voz. Quando a ansiedade abafou minha fé. Quando o medo me paralisou e eu questionei se o Senhor ainda estava comigo. Sei que estavas ali o tempo todo, mesmo quando meus olhos não viam. Perdão pelas palavras que eu disse sem pensar. Pelas decisões que tomei longe da tua vontade. Pelas escolhas que feriram a mim e aos outros. Pela impaciência, pela ira, pelo orgulho disfarçado de autodefesa. Eu me arrependo, Senhor, de verdade. Salmo 51:10 nos ensina: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. É isso que eu te peço hoje, um coração novo, um espírito restaurado, um recomeço que nasce da sinceridade da minha entrega. Eu reconheço que sou falho, e por isso preciso tanto de ti. Não quero mais viver tentando merecer o teu amor. Quero apenas receber. Quero apenas me render. Porque a tua misericórdia é maior do que as minhas falhas, e o teu perdão é mais forte do que os meus erros. Perdão pelas vezes em que fui ingrato, em que reclamei mais do que agradeci. Pelos dias em que me concentrei na dor e esqueci de olhar para o céu.
pelos momentos em que me deixei levar pela amargura e endureci o coração. Me limpa, Senhor, me lava, me renova. Perdão por tudo aquilo que eu poderia ter feito, e não fiz. Por tudo que prometi e não cumpri. Pelos silêncios que machucaram. Pelos exageros que feriram. Pelo tempo que desperdicei longe da tua presença. Eu volto agora, de todo o coração. João 1,9 nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e eu confesso, Senhor, com sinceridade. Eu me desnudo diante de Ti, sem fingimento, sem máscaras, sem justificativas. Eu só quero o Teu perdão. Quero a Tua presença de volta como prioridade na minha vida. Eu te peço, não me deixes igual. Faz algo novo em mim. Restaura minha comunhão contigo. Que minha fé volte a arder. Que a Tua palavra volte a ser meu alimento. Que o Teu Espírito seja meu guia em cada passo. E que, acima de tudo, o Teu amor me constranja a viver uma vida diferente. Obrigado, Senhor, porque mesmo com tantos motivos para desistir de mim, o Senhor permanece. E é esse amor fiel que me constrange, que me transforma, que me liberta, e que me dá forças para recomeçar. Senhor, agora que te entreguei tudo o que pesava, clamo pela Tua libertação completa sobre a minha vida. Que todo laço espiritual seja desfeito. Que toda prisão emocional seja rompida. Que toda influência maligna perca o poder. Que o Teu nome, que está acima de todo nome, traga liberdade onde antes havia opressão. Visita, meu Deus, as áreas onde eu ainda sou cativo e nem percebo. Liberta-me de pensamentos destrutivos, de crenças que me limitam, de comportamentos repetitivos que me afastam da Tua vontade. Quebra agora toda corrente invisível, todo ciclo de dor, todo padrão herdado que não vem de Ti. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda palavra de maldição que foi lançada sobre mim. Toda sentença que disseram, toda profecia negativa, toda comparação injusta, eu declaro cancelada agora. Nenhuma palavra contrária ao Teu plano permanecerá de pé. Só a Tua verdade se firmará sobre mim. 2 Coríntios 10:4 nos lembra: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Que todo pensamento que se levanta contra a paz, contra a fé, contra a esperança, seja agora destruído pelo poder do Teu Espírito. Coloca, Senhor, um muro de proteção ao meu redor. Que eu seja blindado espiritualmente contra o que tenta me abater. Que a minha mente seja renovada dia após dia. Que meu coração seja guardado contra a amargura. Que os meus caminhos sejam firmados na Tua presença. Eu oro também por libertação nas áreas que pareciam esquecidas. Há traumas antigos que ainda doem. Há feridas de infância que ainda influenciam meus dias. Vai, Senhor, nesses lugares profundos e traga luz. Leva Teu bálsamo. Restaura, como só o Senhor sabe restaurar. Liberta-me do medo de confiar de novo. Liberta-me da voz da vergonha. Liberta-me da culpa que insiste em voltar. Liberta-me da necessidade de controle. Liberta-me da ideia de que eu preciso estar forte o tempo todo. Ensina-me a depender de Ti em tudo. Salmo 34:4 fala: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Hoje, eu declaro isso sobre mim. Eu Te busquei, e creio que o Senhor já está respondendo. Já está me livrando. Já está abrindo caminhos onde antes havia prisões. Coloca Teus anjos ao meu redor, Senhor. Guarda minha casa, meus pensamentos, minha alma. Que toda investida contrária seja neutralizada pela Tua presença. Que a Tua luz brilhe tão forte que nenhuma sombra consiga permanecer. Que a Tua voz seja mais alta do que qualquer acusação. Eu sou livre em Ti. Eu sou protegido por Ti. E posso caminhar sem medo, porque a Tua presença vai comigo. O Teu Espírito me guia. A Tua palavra me sustenta. E o Teu amor me cobre,
me levanta e me fortalece. Eu recebo isso com fé. Eu declaro isso com gratidão. Senhor, eu te agradeço por me ouvir, por me acolher com paciência, por me entender mesmo quando eu não sei como expressar o que sinto. Obrigado por não me rejeitar em meio às minhas falhas, e por permanecer fiel mesmo quando eu vacilei. A tua misericórdia é o que me sustenta. Hoje eu encerro essa oração com paz no coração. Sei que a libertação já começou. Sei que o perdão foi liberado. Sei que as correntes que me prendiam já estão sendo quebradas. E sei, acima de tudo, que o Senhor está comigo em cada passo dessa jornada. Isaías 61:1 nos lembra: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa promessa é viva, e hoje se cumpre sobre mim. Eu não sou mais definido pelas feridas do passado. Eu não sou mais guiado pela dor. Eu não sou mais controlado pela culpa. Eu sou livre. Eu sou perdoado. Eu sou restaurado pelo amor de Deus. E essa verdade é maior do que qualquer mentira que tente voltar. Que a paz que excede todo entendimento permaneça sobre mim. Que o descanso da alma se torne meu novo estado. Que o amor do Senhor seja meu refúgio diário. Que o perdão seja um estilo de vida. E que a liberdade seja o meu novo caminho. Eu me recuso a viver preso ao que já passou. Hoje, eu declaro: as portas do passado foram fechadas, e o céu está abrindo novas janelas sobre mim. Caminharei com leveza, com coragem e com esperança. Porque a minha história agora está nas mãos do Deus que cura, liberta e renova. Guarda o meu coração, Senhor, para que eu não volte aos mesmos lugares de dor. Ensina-me a proteger minha paz, a vigiar meus pensamentos, a cuidar do que permito permanecer dentro de mim. Que eu seja fiel ao que recebi hoje, e que eu viva como alguém verdadeiramente livre. Obrigado por não me deixar sozinho nesse processo. Obrigado por me sustentar em cada oração, em cada lágrima, em cada silêncio. A tua presença é meu maior consolo, e a tua palavra é meu alicerce seguro. Com o Senhor ao meu lado, eu posso recomeçar. E que este recomeço seja leve. Que o perdão me transforme. Que a liberdade me conduza. E que a tua vontade se cumpra em mim, dia após dia, até que toda dor se torne testemunho, e toda ferida se transforme em cura para outros corações. Amém. Se você chegou até aqui, eu quero te lembrar: algo já foi curado dentro de você. Mesmo que pareça silencioso, mesmo que os sinais ainda não sejam visíveis, Deus já está trabalhando. A libertação começou no momento em que você decidiu se render, e o perdão foi liberado quando seu coração escolheu confiar. Foram 7 dias de entrega, fé e restauração. Mas essa jornada não termina aqui. A cura continua. A liberdade se aprofunda. E o amor de Deus permanece, constante, presente, fiel. Que essa oração siga ecoando dentro de você, como um lembrete de que você não está sozinho. E se essa palavra tocou o seu coração, deixe nos comentários uma frase de fé, de renascimento, de recomeço. Escreva algo que selou o que Deus te entregou. E se você sentir no coração, compartilhe essa oração com alguém que precisa perdoar, ser perdoado, ou simplesmente lembrar que é possível recomeçar com leveza. Que o Deus da vida te conduza com paz. E que a liberdade que começou hoje floresça em cada novo amanhecer. Nos vemos na próxima oração.